Novo ano chegando e o que esperar para o Bitcoin em 2025? Antes de irmos para os gráficos, vamos falar um pouco sobre um cenário agora para o começo do ano em 2025. Nós temos aí um mercado que vem aquecido, principalmente depois das eleições, americanas, onde o presidente Donald Trump foi reeleito, presidente dos Estados Unidos. Ele vai tomar posse agora no começo do ano, no mês de janeiro, e eu acredito, no meu ponto de vista, que o mercado ainda vai continuar eufórico devido à posse do presidente Donald Trump, mas a sua equipe de governos, que por sinal é uma equipe pró-cripto que ele vem montando, e eu acredito que isso ainda vai trazer um grande impacto aí no cenário das criptomoedas. Nós vamos agora estar dando uma olhada nos gráficos e vamos continuar analisando aqui o mercado segundo a análise técnica. Estamos com o gráfico do Bitcoin aberto aqui, tempo gráfico semanal, e nós observamos que na última semana o Bitcoin, após alcançar aqui o topo histórico, o novo topo histórico, aqui na casa dos mais ou menos 108.300 dólares aproximadamente, o novo topo histórico. O Bitcoin, esse gráfico é semanal, tá? Cada vela, cada candle desse aqui representa uma semana de negociação. Então nós vemos que aqui o Bitcoin ele toca na semana passada aqui no topo histórico, inicia uma correção, tá? Onde ele veio aqui em uma mínima de aproximadamente 92 mil dólares. E aqui nós vemos que o Bitcoin, após alcançar esse topo histórico, ele inicia uma correção no tempo gráfico semanal. Como que nós sabemos que essa correção ela teve início? Porque esse candle, quando ele fechou da última semana, veja que ele é maior do que o candle da semana anterior. Então aqui, oficialmente, ele nos mostra um início de correção no tempo gráfico semanal, tá? Quando nós falamos de tempo gráfico semanal, como eu expliquei, cada candle desse aqui corresponde ao tempo de uma semana. Então, isso aqui ainda pode levar uns dias, até semanas, para que ele venha estabelecer uma base de preço. Nós temos aqui, por exemplo, a probabilidade, o preço ele estava vindo daqui, ele tocou esse topo histórico, esse novo topo histórico na casa dos 108.600, 108.700 dólares. Ele veio aqui até em torno de 92 mil. Essa semana ele já está aqui subindo novamente, na casa dos 99 mil. Ele tanto pode continuar subindo aqui e talvez até romper esse topo histórico nas próximas semanas, como também ele pode aqui estar formando um topo descendente contra o topo anterior para ter uma correção aqui um pouco mais extrema, um pouco mais baixo aqui, onde ele formaria uma base de preço, tá? Lembrando que nós temos aqui a última base de preço no semanal, aqui na casa dos 66, 67 mil dólares, mais ou menos por aqui, é a nossa última base de preço do semanal. Então, ele pode estar vindo fazer uma nova base de preço acima dessa base anterior, tá? Qualquer lugar acima dessa base anterior seria uma base de preço, como nós desenhamos aqui, ou até mesmo aqui, caso o mercado continue subindo aí numa tendência de alta, tá ok? Particularmente, eu estou otimista, acreditando que o mercado aqui ele possa retestar novamente esse topo histórico e talvez até mesmo rompê-lo devido ao que a gente tem agora para janeiro de 2025, Como nós falamos no começo do vídeo, nós temos a posse do presidente eleito Donald Trump. O presidente americano ele toma posse agora no mês de janeiro, montou uma equipe totalmente pró-criptomoedas, tá? Que isso já deu uma boa aquecida no mercado de criptomoedas, e devido a esses fatos e o próprio ciclo de mercado, nessa tendência de bull market que nós vemos o Bitcoin, eu acredito particularmente que agora para o começo de 2025 nós tenhamos uma continuação de alta. Tá? O sentimento do mercado também ele é muito bom, é um sentimento eufórico, tá? Um sentimento otimista, as pessoas estão comprando muito Bitcoin, nós vemos grandes países falando em fazer suas reservas em Bitcoin, então exatamente por esse motivo eu acredito que o Bitcoin ele tenha tudo para continuar aqui, fazendo uma movimentação de alta e indo buscar aqui novas máximas, tá? Mas a gente sabe que esse movimento não dura para sempre, então o que nós precisamos?
como eu sempre digo nas nossas análises, o interessante não é você prever o mercado, porque ninguém consegue prever o mercado. O interessante é você saber reagir ao mercado. Por exemplo, se nós tivermos uma continuidade de alta aqui, a gente saber que o preço está subindo, que está eufórico, que as pessoas estão comprando, estão investindo em Bitcoin, e você saber pegar essa oportunidade. Como também se ele for formar aqui um novo topo descendente contra o topo anterior, fazendo aqui, por exemplo, um novo topo descendente contra esse topo anterior para uma correção mais rigorosa, vamos dizer assim, é saber também reagir a essas movimentações de mercado. Mas em ambos os casos, nós vemos que o mercado ele continua extremamente saudável, tá? Nós vemos aqui, por exemplo, ó, quando nós puxamos, deixa eu só apagar esses desenhos, quando nós puxamos aqui, por exemplo, uma Fibonacci dessa nossa última base de preço que nós tivemos aqui no semanal, até o nosso topo histórico aqui, ó, nós vemos que a correção do mercado está extremamente saudável. Está corrigindo ainda em 0,38, foi exatamente onde ele buscou aqui, né, nessa correção no semanal, indicando assim para nós uma continuação de tendência de alta. Tá? Se ele corrigisse aqui em 0,5, provavelmente ele indicaria aqui uma lateralização por um tempo maior, ou seja, seria uma acumulação por um tempo maior para a formação dessa base de preço que nós acabamos de falar aqui no tempo gráfico semanal. E se ele corrigisse um pouco mais extremo aqui em 0,618, ele poderia estar mostrando a formação de um topo descendente por uma correção ainda mais extrema, tá? Então veja que até então tudo muito saudável, Bitcoin corrigindo no semanal, já com esse novo candle aqui dessa semana, já em alta, já batendo quase os 100 mil dólares novamente, né? A correção aqui em 0,38 da FIBA, uma correção ainda muito bull. Nós vemos que aqui, por exemplo, o RSI do Bitcoin aqui no tempo gráfico semanal, ó, ele chegou a bater aqui na casa dos 79, né? Ele estava extremamente sobrecomprado. Nessa correção na última semana ele deu uma refrigerada, mas ainda aqui, ó, ele está aqui a quase 70, tá 69,5 mais ou menos, já está quase entrando em sobrecompra novamente, tá? Então, ficar de olho agora para a gente estar vendo esse ciclo. Se o mercado der uma lateralizada nesse ponto aqui, nós observamos que essa lateralização ela pode durar alguns meses, tá? Eu particularmente espero um mercado mais otimista até março, para depois nós termos alguma correção maior para uma nova pernada aí no segundo semestre de 2025. Mas tudo é conjectura, tá? É um ano que promete, um ano com boas notícias, um ano com muitas novidades no mundo de criptomoedas, né? Os Estados Unidos dando aí um grande passo para estar aí propagando as criptomoedas mundialmente, né? Se eles fizerem realmente essa reserva de Bitcoin que eles estão prometendo, isso vai impactar muito no preço do Bitcoin, impulsionando aos demais países estarem também fazendo a mesma coisa, seguindo os mesmos passos do governo americano, tá ok? Então vamos ficar de olho aí para esse ano 2025 e continuar fazendo seus aportes aí. Lembre-se que Bitcoin é uma reserva de valor, é um ouro digital, então é um ativo que a gente sempre acumula. O ideal é você sempre acumular, independente do cenário, e na medida do possível não vender, guardando para ter cada vez mais, tá ok? Bom, um grande abraço a todos, espero que vocês deixem o seu like aí nesse vídeo, continue acompanhando o nosso canal para mais novidades sobre o mundo das criptomoedas. Até mais.